Esmeralda, sabes que te amo muito. Desejo teu bem. Pressinto que essa vingança pode te perder. Esse pressentimento me acompanha desde que conheceste Carlos. Disse-te isso várias vezes. Sabes que meus pressentimentos são reais. Por que não me atendes agora? Por que não posso? Há uma força dentro de mim que não se acalma. Não posso ser punida por exercer a justiça. O que fizeste com ele? Soube que Carlos foi retirado daqui antes do amanhecer. Miro estava preocupado. Não fiz nada, ainda. Dei-lhe algo para dormir e mandei levá-lo para bem longe. Por quê? Porque quis. Estar a meus pés, de joelhos, como eu quiser. E desta vez não será para dar-lhe meu amor. Hás de ver. Em vão o cigano tentou demovê-la. Esmeralda não cedeu. Miro sentia aumentar seus receios. Quando Carlos chegou, ele ocultou-se e viu quando ele se afastou irritado. Não sabia como Esmeralda pretendia vingar-se. Mas faria tudo para impedir. Carlos estava enganado. Não tinha sido Miro quem proibira sua entrada no acampamento. Quando ele se foi, Miro saiu do esconderijo e os homens o informaram que cumpriam ordens de Esmeralda. Ele não entendeu bem o porquê, mas decidiu agir. Ninguém podia saber. Ficou por ali como de costume, até que julgou oportuno e saiu sorrateiro, em busca de Carlos. Sabia que ele não se conformaria em afastar-se do acampamento, principalmente depois de a cigana tê-lo encorajado. Ele estava lá, no bosque, à espreita, na esperança de rever Esmeralda. Recebeu Miro com raiva. O cigano não se importou. Vim combinar nossa partida, foi logo dizendo. Vou contigo. Carlos inquietou-se. Muito bem. Iremos amanhã. Antes, porém, quero ver Esmeralda. Miro olhou sério. Para quê? Ela não quer ver-te. Será melhor para ti partires agora. Dizes isso porque queres afastar-me dela. Por isso me atacaste, tirando-me de seus braços e atirando-me ao relento. Por isso me impediste de ver Esmeralda, de contar-lhe que não saí livremente de seus braços. Mas tu me arrancaste de lá à força, para nos separar. Onde está ela? O que fizeste com ela? Miro irritou-se. Aproximou-se de Carlos e agarrou-o pelo colarinho, ameaçador. És um idiota, que nem mereces o que estou fazendo por ti. Pouco se me dá que te arrebentes e que te destruas. Mas não quero que Esmeralda se afunde. Por isso estou aqui. Não percebes que ela não te perdoou e não o fará nunca? Não sentes que ela deseja vingar-se de ti? Não percebes que, se te entregares de novo a ela, desta vez ela te irá destruir? És tão imbecil que não vês isso? Os olhos de Miro chispavam magnéticos e Carlos estremeceu. Estaria ele sendo sincero? Por outro lado, Esmeralda, trêmula de amor em seus braços, desmentia essa versão. Se ela quisesse vingar-se, teria mandado matá-lo, tê-lo-ia desprezado, acusado. Mas ela não tinha resistido à paixão e se entregara de novo ao amor. Miro largou respirando fundo. Carlos disse conciliador. Sei que te preocupas por ela. Acredito que ela me tenha odiado, eu também acreditava vê-la esquecido. No entanto, bastou nos vermos de novo para que a emoção nos dominasse. Honestamente, Miro, não vim aqui para rever Esmeralda. Sabes que sou sincero. Porém, assim que a vi, tudo veio à tona. Aconteceu comigo, aconteceu com ela. Ela me ama, mais do que nunca. O amor de Esmeralda, agora, serve de alimento a seu ódio. Ela só quer vingar-se. Por que te inquietas comigo? Que te importa que ela se vingue? Por que queres salvar-me? A voz de Carlos vibrava desconfiada. Claro está que não é por ti,
respondeu ele com desprezo. És muito cego para entender isso. Pressinto que essa vingança vai destruir Esmeralda. É ela quem eu quero salvar. Pois diga isso a ela, não a mim. Vim para cumprir minha parte. Vou contigo. Podemos partir ao amanhecer. Iremos, mas antes preciso ver Esmeralda. Ter uma conversa séria com ela. Sem isso não vou. O que pretendes dizer-lhe? Por acaso que deixarás tua mulher, teus filhos, para viveres com ela? Carlos sobressaltou-se. Eu não disse isso. Achas que ela se contentará com menos? Carlos assustou-se. Não tinha pensado em deixar a família, os negócios, tudo. Miro aproveitou o abalo. Se não desejas enganá-la de novo e se não pretendes abandonar os teus, não seria mais prudente deixar as coisas como estão e voltares para casa? Irei contigo, te ajudarei a resolver o caso que te preocupa. Não será o melhor para todos. Carlos não respondeu. Estava abalado. Não tinha medo de Esmeralda, contudo até que ponto queria envolver-se de novo com ela? Abandonar a família, jamais lhe passara pela cabeça. Vai para a estalagem, pensa no que eu disse. Antes do amanhecer estarei lá para partirmos. Talvez seja melhor assim, considerou ele, embora sentisse dor ao pensar em separar-se da cigana. Miro regressou menos preocupado. Carlos, cabeça escaldante, de volta à hospedaria, reconhecia que Miro tinha razão. Estava dividido. Amava os pais, a esposa, os filhos, seus bens, a vida que levava. Não pretendia deixá-los. Por outro lado, Esmeralda o atraía de forma irresistível. Todo o seu ser chamava por ela, por seus braços de fogo. Ele não queria escolher. Desejava colher o fruto de tudo, mas no fundo sabia que fatalmente chegaria a hora em que teria que optar. Estava quase certo de que Esmeralda não iria vencer essa luta. Teria que recusar seu amor de novo, deixá-la, e ela por certo iria odiar. O melhor seria mesmo partir. Voltar ao lar. Miro tinha razão. Devia fugir. Ele sofreria, ela sofreria, mas depois tudo seria esquecido e voltaria a ser como antes. Naquela noite, Carlos remexeu-se no leito sem poder dormir. Teve pesadelos nos momentos em que conseguiu conciliar o sono. Levantou-se antes de clarear o dia, sacudiu Inácio e informou. Prepara tudo. Vamos embora. Miro vai conosco. Carlos sentia o coração pesado, mas procurou ocupar-se com os preparativos da viagem. Miro foi pontual. Olhou Carlos, aliviado, vendo-o preparado para partir. Seu coração também estava pesado. Não contara a Esmeralda sobre a partida. Colocara Sergei ao par de tudo. Este tinha concordado com sua atitude. Fogo que tenhas tido tanta sensatez, comentou sério. Vá em paz e que Deus te guie. Obrigado. Iniciaram a viagem calados. Estavam tristes e preocupados. Cada um imerso em seus problemas íntimos. Assim, calados, cavalgaram durante muito tempo. Só quando pararam para comer, trocaram algumas palavras triviais. Descansaram algum tempo na relva, à beira da estrada, e depois puseram-se novamente a caminho. Era quase noite quando chegaram a Valença. Apesar de tudo, Carlos estava contente. Miro estava com eles. Foi com emoção que reviu os filhos e a esposa, que contente os foi receber. Miro olhou-os silencioso, procurando esconder sua preocupação. Recebido com amabilidade, o cigano manteve-se discreto, esclarecendo a Dom Fernando sua posição. Agradeço-vos muito ter atendido a nosso apelo. Garanto que não vos arrependereis. Os olhos do cigano brilharam enigmáticos. Amanhã cedo veremos se poderei fazer alguma coisa. Não sei se conseguirei.
Sois nossa esperança, disse Dom Fernando com um ar triste. O cigano curvou-se com cortesia. Veremos. Vou tentar. No dia imediato, Carlos levantou-se cedo. Estava impaciente. Queria resolver logo aquele delicado assunto. Miro foi colocado ao par de tudo quanto tinha acontecido, detalhadamente. Ele ficou sério e com ar preocupado. Vais descer lá embaixo com Miguel e resolver tudo, disse Carlos. Miro olhou para ele e respondeu. Não ainda. Preciso de tempo. Quero primeiro examinar a situação. Já te disse que não tenho poderes e que é possível que eu não consiga ajudá-los. Não posso ir lá assim. Preciso preparar-me. Se eles me agredirem, talvez eu não possa defender-me. O cigano estava pálido. Tens medo? Perguntou Carlos preocupado. Teria viajado inutilmente. São espíritos malignos, ajuntou o cigano. Tem sede de vingança. É preciso que eles me ouçam para que possa explicar-lhes a verdade. Por que querem vingar-se? Sabes que não tive culpa. Nem eu nem meu pai. Eles é que nos assaltaram para roubar. Não é de ti que desejam vingar-se, mas de Dom Fabrício, a quem acusam de traidor. Senti isso desde que cheguei aqui. Carlos admirou-se. Nesse caso, por que se recusam a sair? Tio Fabrício já morreu há muito tempo. O que não quer dizer nada, porque se o corpo morre, o espírito sobrevive. Mas a alma que Matilde viu no subterrâneo foi a de tio Fabrício. Não estão eles juntos? Miro suspirou fundo. Estão juntos, mas continuam a disputa, e é por isso que não querem sair. Estão interessados no tesouro e na vingança. Não posso crer, disse Carlos. Como podem estar juntos sem resolverem seus problemas? Que temos nós com isto? Miro irritou-se. Se não crês no que digo, melhor seria deixar-me partir. Dom Fernando objetou. Por favor. Não sabemos lidar com esses casos. O que Carlos quis dizer é que não compreendemos o que se passa. Se resolverdes este assunto, recebereis regia recompensa. Os olhos do cigano chispavam. Deste dinheiro nada quero. Vou ver o que posso fazer e depois vou-me embora. Só uma coisa exijo em troca. Que Carlos nunca mais apareça no acampamento. Os dois homens olharam-se sem entender. Conheciam a cupidez dos ciganos. Por que não quereis receber a recompensa? Indagou Dom Fernando. Porque neste caso não posso. É só o que posso dizer. Tiraria minha força. Mas exijo a palavra de Carlos. Carlos olhou-o com ar preocupado. O pai exigiu. Vamos, Carlos, promete. Não entendo o que queres dizer com isso, começou ele. Entendes sim e Dom Fernando também. Promete farei tudo o que sei para resolver o caso. Está bem. Dou minha palavra de que não irei mais ao acampamento. Miro distendeu a fisionomia. É melhor assim. Para o bem de todos. Agora, deixem-me, preciso trabalhar. Miro fechou-se no aposento que lhe tinha sido destinado e lá permaneceu durante toda a manhã. Carlos não sabia o que dizer. Sabia que Miro conhecia esses assuntos, mas conseguiria resolver aquele drama. Levaram-lhe alimentos e o cigano continuou encerrado no quarto o resto do dia. A noite começava a já descer quando o cigano finalmente procurou-os no salão. Estava pálido e fundas olheiras tornavam mais sério seu rosto moreno. Então? Inquiriu Carlos. Foi o que pensei. Estão todos lá. O chefe chama-se Ortega. Carlos abriu os olhos assustado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Como sabes? Eu os vi. Ouvi o que conversavam. Tentastes convencê-los a sair? Indagou Dom Fernando.
Não me viram. Apenas os observei. Estão ali, ainda querendo pegar o tesouro e Dom Fabrício. Estão como loucos. Só pensam nisso. Para eles o tempo não passou. Querem sair para apanhar o que desejam, mas ao mesmo tempo acreditam que Dom Fabrício ainda esteja no castelo. Nenhum deles sabe que morreu. Santo Deus, será possível? Fez Dom Fernando assustado. Dom Fabrício, por sua vez, também não saiu daquela ala da casa. Está fascinado pelo desejo de ter o tesouro e vigia a porta do subterrâneo. Não quer que ninguém liberte os prisioneiros. Teme-os. Sabe que agiu mal. Procura pelas joias e ao mesmo tempo sente-se ferido, fraco. Vigia a porta. Por isso não pudemos abri-la, disse Carlos arrepiado. A lembrança da figura do tio e daquela noite sinistra o estarreciam. O que vamos fazer? Indagou Dom Fernando. Ficaremos à mercê desse bando de facínoras. Eu preciso de meios para lutar, o que infelizmente não tenho. Prometeste ajudar-nos, lembrou Carlos, e se queres que cumpra a palavra que te dei, trata de cumprir tua parte. Verei o que posso fazer. Preciso de tempo e de ajuda. No acampamento, tenho o que preciso. Irei até lá e trarei 2 mulheres comigo. Elas conseguem atrair esses espíritos e assim poderemos falar com eles, convencê-los a sair. Isso é muito demorado, objetou Carlos. Quem garante que voltarás? Miro olhou-o com raiva, seus olhos chispavam. Não te esqueças de que estou aqui porque quero. Sou homem de palavra. Se te digo que vou buscar ajuda, é porque preciso dela. Não posso fazer isto sozinho. Se pudesse, já o teria feito. E me ia embora de vez. Sei o que estou fazendo. Preciso das 2 mulheres para trabalhar. Irei contigo, propôs Carlos. De maneira alguma. Deste-me palavra. De quanto tempo precisais? Ponto de interrogação, inquiriu Dom Fernando. 3 dias e estarei de volta. Aí resolveremos. Está bem. Dar-vos-ei provisões e podeis levar um homem convosco, se o quiserdes. Obrigado, Dom Fernando. Prefiro ir sozinho. Sei defender-me nas estradas. Quero meu cavalo e provisões. Dom Fernando deu-lhe um pequeno saco contendo algumas moedas de ouro. É para as despesas, disse. Dentro de 3 dias estaremos de volta. Partirei amanhã ao nascer do sol. Apesar de contrariado, Carlos não teve outro remédio senão concordar. Estavam nas mãos do cigano. Não tinha mais dúvida de que ele os tinha visto. De outra forma, como poderia saber o nome de Ortega? No dia imediato, Dom Fernando, vendo partir, ponderou. Ficaremos aguardando. Tenho certeza de que voltará. Não deseja tua ida ao acampamento, com certeza por causa daquela cigana. Carlos irritou-se, mas nada disse. Não queria aborrecer o pai. No entanto, desde aquela noite do reencontro, seu coração recordava Esmeralda. Que mulher! Como pudera tê-la esquecido? Sentia ímpetos de largar tudo e ir ter com ela. Porém, ao mesmo tempo, desejava estar no lar com os seus. O cigano cumpriu a palavra. 3 dias depois, ao entardecer, chegava ao castelo acompanhado de 2 mulheres. Carlos reconheceu Minissura. Não se surpreendeu. Conhecia-lhes a fama no acampamento. Eram consultadas por todos, até por Sergei quando tinha que tomar decisões. Sentiu-se mais calmo. Finalmente seu caso seria resolvido. O que vais fazer? Indagou Carlos. Miro informou. Vamos descansar. Preparar-nos. Amanhã veremos. No dia imediato convocou Dom Fernando e Carlos para uma reunião. Vamos ao local, propôs.
Carlos conduziu-os à ala do subterrâneo. Estava pálido. Ligeiro tremor o acometeu ao entrar acompanhado dos 3 ciganos e do pai. São as lembranças, pensou aborrecido. Apesar do mal-estar, estava decidido a ir até o fim. O cigano passou a olhar pelo salão empoeirado. Pegou um pano e limpou algumas cadeiras e disse: Vamos sentar. Vendo Carlos fazer menção de sair, disse-lhe: Fica, Dom Fernando também. Precisamos de todos. Uma vez acomodados, as 2 mulheres suspiravam inquietas. Miro pediu: Sabeis rezar? Chegou a hora. Pensai naquelas almas que sofredoras e rezai. Agora não importa o que eles foram ou fizeram. O que importa é ajudá-los a entender o que é preciso. Só podemos conseguir isso perdoando tudo e rezando por eles. Eram ladrões e assassinos, retrucou Carlos admirado. São espíritos, almas como nós. Deus sabe dar o castigo ou o prêmio para cada um. Se queres que saiam daqui, que compreendam e que os deixem em paz, é preciso ajudá-los. E não será recriminando nem pedindo contas que vamos conseguir isso. É injusto, disse Carlos, que não tinha nenhuma vontade de rezar pela alma do tio que quase o tinha matado. Por quê? Tornou Miro com certa ironia. Por acaso te julgas melhor do que eles? Carlos ofendeu-se. Chamas-me ladrão e assassino. Não disse isso. Mas reconhece que não são apenas os que roubam o ouro ou os que matam o corpo que podemos chamar de ladrões e assassinos. Há os que não fazem nada disso, mas roubam o sossego dos outros, matam-lhes a alegria de viver, sem se importarem, destroem as ilusões, ferem sentimentos, traem a confiança e seguem indiferentes aos sofrimentos que causaram. Valem estes mais do que aqueles? Tem moral para condenar e julgar? Carlos estava pálido. Dom Fernando interveio preocupado. Cala-te, Carlos. Miro sabe o que faz. As almas desses infelizes precisam de oração. Vamos esquecer nossos ressentimentos. Não é hora de falarmos neles. Deves fazer o que Miro deseja. Muito bem. O êxito de nosso esforço depende do volume de forças boas que conseguirmos dispor. Não deveis esquecer que eles poderão nos atacar para querer defender-se. Carlos, apesar de contrariado, ferido em seu orgulho, resolveu obedecer. Começou a rezar, embora a figura do tio estivesse presente em sua lembrança e o ódio ainda brotasse dentro de si. Foi de repente que Minas suspirou fundo e seu corpo foi sacudido fortemente enquanto gritava com voz rouca. Bandidos! Súcia de bandidos! Acreditaram passar-me para trás? Achavam que eu ia dividir o tesouro. Ele é meu, muito meu. Agora que estão todos fechados lá embaixo, preciso levar tudo, fugir para longe antes que descubram. Depois, com voz angustiada: eu pus a arca aqui. Onde estará? Aquele infeliz a escondeu. Maldito! Quem me delatou? Quem o avisou? É ele. Ele me espia. Estou perdido. Fui descoberto. Mas eu o matarei. O tesouro é meu. Ele nunca o terá. Aí, aí. Gemeu a cigana. Acertaram-me, malditos. Mas eu acabo com ele, juro que acabo. Carlos suava frio, sentia náuseas e fez força para não cair. Estava zonzo. A cena da luta de vida ou morte com o tio repetia-se em sua mente. Não vamos fraquejar, continuemos a rezar. Para com isso, Carlos. Não estás voltando àquele dia. Tudo já passou. Sai da lembrança e reza. Carlos fez um esforço sobre-humano para convencer-se de que tudo agora estava diferente. Sentiu-se um pouco melhor. Mina continuava a lamentar-se no mesmo tom. Miro interveio.
Dom Fabrício. Quem me chama? Quem me descobriu? Um amigo. Não tenho amigos. Queres delatar-me? Quero ajudar-te, disse o cigano com voz firme. Com que fim? Não vou dividir meu tesouro. Deixa-me em paz. Não quero o tesouro, disse Miro com seriedade. E eu sei onde ele está. Sabes? Disse a cigana interessada. Sei, respondeu Miro. Está nas mãos dos verdadeiros donos. É impossível. Eu não saí daqui e nunca o vi. Está com os donos legítimos, já te disse. É mentira. O dono sou eu. Eles me roubaram. Leonor foi roubada. Deviam dividir comigo, de direito. Dom Fernando estava pálido, fez menção de responder, porém Miro fez enérgico gesto para que não o fizesse. Dom Fabrício, sabes que não é verdade. Por que insistes nesse tesouro? Não percebes o mal que ele já te causou? Sabes que por causa dele deixastes de viver na terra. O que dizes? Estás louco? Apesar dos ferimentos, continuo vivo, posso defender-me. Teu espírito vive e jamais morrerá. Teu corpo já morreu há muitos anos. Não vês que para falar-te serves do corpo de uma mulher? Silêncio. Miro prosseguiu. Arrepende-te dos males que fizeste no mundo, porque os homens que fechaste no subterrâneo querem pegar-te. Como te livrarás deles? Eles estão presos e estou sossegado. Não deixo ninguém tirá-los de lá. É lá que devem morrer. Eles já morreram. Deles restam apenas os ossos. Estão lá porque, como tu, não perceberam seu novo estado. Como não acreditam que alguém possa continuar vivo depois de o corpo morrer, não percebem que podem sair livremente do subterrâneo, onde estão apenas por ignorar a verdade. É mentira, disse Fabrício aterrado. Eles estão presos e não poderão sair se ninguém lhes abrir a porta. Queres enganar-me? Previno-te. No momento que eles descobrirem que deixaram a carne, hão de querer pegar-te, pela peça que lhes pregaste. Então, o que será de ti? Por que queres assustar-me? Não vês que estou fraco e ferido e que eles são muitos e nada poderei fazer? Se saírem, hão de matar-me certamente. Por acaso és juiz? Não. Não sou. Já te disse que sou teu amigo e quero zelar por ti. Queres o tesouro, com certeza. Já te disse que o tesouro está com o verdadeiro dono. Então o que queres? Por que queres ajudar-me? Porque precisas conhecer a verdade. Já está na hora. Estás aí, preso, esperando por alguma coisa que nunca vai acontecer, quando deverias cuidar de tua vida, fazendo alguma coisa que te ajude a melhorar. Não saio daqui sem o tesouro. O tesouro ficou na terra e tu já morreste. Não podes mais carregá-lo nem usufruir dele. É mentira. Afirmo-te que não. Teu corpo morreu. Atende às ordens de alguém que pode te dar ajuda e vai-te daqui. Chegou a ajuda, disse Sura. Ramon veio para retirá-lo. Miro tornou. Acompanha esse amigo que te oferece ajuda. Não quero. Preciso ficar de guarda. Não quero que eles escapem. Por certo me encontrarão onde eu for. Ramon te protegerá. Vá com ele. Não quero. Então vê. Vou chamar Ortega e ele virá aqui. Olha, ele me ouve, vem vindo para cá. Vê como ele atravessa as paredes do subterrâneo. É um fantasma, gritou Fabrício aterrado. Todos são. Tu és também. Pode sair com Ramon e ele te protegerá. A cigana estremeceu. Tinha um corpo banhado de suor. Respirou fundo e logo em seguida gritou com voz grossa e rouca. Traidor vil e ordinário. Eu te vi.
Onde te escondeste? Finalmente pus meus olhos em ti. Por acaso tens parte com o demônio? Quero fazer-te em pedacinhos, trapaceiro maldito. Calma, Ortega. Quem me chama? Quem me conhece? Um amigo, tornou Miro sério. Não tenho amigos. Meus homens estão presos naquele buraco, preciso tirá-los de lá. Vamos morrer como cães. Seja quem for, ajuda-nos a sair dali. É um lugar horrível. Eu sei, disse Miro. Eu te tirei de lá. Tu? Por acaso sabes o que aconteceu? Sei de tudo. Vais nos entregar à justiça e nos enforcarão. Não farei tal coisa. A troco de que queres nos ajudar? Quero apenas libertar-vos. Quero que leves teus homens para outro lugar. Ajuda-me a abrir aquela maldita porta. Não é preciso. Ainda não percebeste que não precisas mais dela? Como? Não precisas mais dela porque teu corpo de carne já morreu e teus companheiros também. Não acredito. Estamos vivos. Queres enganar-me? Afirmo-te que é verdade. Todos morreram naquele subterrâneo há muitos anos. Por quem me tomas? Por acaso te pareço louco? Apenas ignoras. A vida continua depois da morte física, e se perdoares, poderás sair dali neste instante. Perdoar aquele bandido? Nunca. Estamos mortos. Será verdade? Por acaso estaremos no inferno? Existe mesmo. Estaremos condenados para sempre a este sofrimento. Não. Deus é bom. Depende de ti ficar aí ou procurar sair e lutar para vencer a situação. De que forma? Farei qualquer coisa para libertar meus homens. Desisti do tesouro. Ele é maldito. Já te trouxe a má sorte. Por que insistes? Por ele todos morreram. Queres ainda continuar? Não. Mas Fabrício me vai pagar o que deve. Não se livra de mim assim fácil. Irei buscá-lo no fim do mundo se for preciso. Hei de pegá-lo. A justiça de Deus vai dar a cada um o que merece. Não quero nada com Deus. Sou um bandido. Um excomungado. Deus não tem parte comigo. Se te arrependeres do mal que fizeste, Ele te ajudará. Eu te garanto. Mas deves ser sincero. Não sei, estou zonzo. Quero sair deste maldito lugar com meus homens. Ajuda-me e iremos embora. Ramon, nosso amigo, vai ajudar-te. Chama teus homens e podes partir com ele. Obedece-o. Ele te guiará. Não vão nos prender, nem enforcar. Só se mata o corpo uma vez. Não sabes que o espírito é eterno? Por que temes? Tem muitos que me querem pegar. Aqueles que mataste. Obedece a Ramon, que te ajudará. Vai com eles. Que Deus tenha dó de tua alma. Fundo suspiro escapou dos lábios de Mina. Seu corpo arquejou e a cabeça pendeu para a frente. Sua roupa estava empapada de suor. Continuem rezando, pediu Miro. Apesar de assustados, Dom Fernando e Carlos rezavam sem parar. Depois Sura esclareceu. Já foram. Ramon os levou. Agora tudo está em paz. Miro suspirou fundo, permanecendo em meditação por alguns momentos. Estava pálido e um tanto abatido. Aos poucos foi voltando ao normal. Depois disse: Pronto. Está consumado. Agora não haverá mais empecilhos para que as ossadas sejam retiradas. É só chamar os homens, tudo vai dar certo. Finalmente, fez Dom Fernando, visivelmente impressionado. Jamais pensei que isso pudesse acontecer. Custa-me a crer. Pois é verdade, Dom Fernando. Ninguém morre.
Só o corpo perece. Tudo continua no outro lado da vida, onde um dia todos nós chegaremos e acertaremos contas com a justiça de Deus. Não há nada que fique oculto nem sem resposta. Para onde eles irão? Indagou Carlos preocupado. Não quererão voltar. Ortega e seus homens, não. Estavam loucos para sair. Mas Dom Fabrício, não sei. Estava obstinado com o tesouro. Como faremos para nos livrarmos dele? A oração. Procurai não alimentar ressentimentos, nem ódio, apesar do que ele vos fez. Só assim posso garantir-vos que ele não voltará. Faremos o possível, disse Dom Fernando impressionado. Ele falou de Leonor. Pobre irmã. Tão boa, nas mãos dessa fascinora. Terá morrido, com certeza. Ela vive, tornou Mina com voz firme. Como sabes? O que sabes? Indagou Dom Fernando aflito. Vejo-a, continuou Mina. Ela está bem, vive com outro homem, de quem tem 2 filhos. Não pode ser. Ela era casada e virtuosa. Tinha fé e religião. Não ia fazer isso, com o marido vivo. Mina não mente. Ela é mãe e está viva. Um dia a vereis de novo. Ela não volta por temor ao marido. Ignora que morreu. Não pode ser, disse Dom Fernando. Deve haver engano. É uma linda mulher, tesalva, lindos cabelos negros, porte de princesa. É ela, disse Carlos. Pai, acredita, Mina sempre sabe o que diz. Podes dizer-me onde se encontra? Tenho remorsos por não a ter tirado das mãos daquele desamado. Não sei onde está. Só posso dizer-vos o que já disse. Não vejo mais nada. Apesar de Miro dizer que o caso estava resolvido, Dom Fernando pediu-lhe que ficasse até que eles tirassem os ossos de lá. O cigano concordou e mandaram chamar Miguel, e compareceu com mais 2 homens. Sem maiores dificuldades, desceram ao subterrâneo, colocaram as ossadas nos sacos e saíram carregando seu doloroso fardo. Todos na casa estavam admirados. Ciganos têm parte com o diabo, disse Dona Encarnação, convicta, para Maria. Enterrai isso bem longe, ordenou Dom Fernando. Na volta, recebereis o que vos é devido. Quando Dom Fernando respeitosamente quis pagar, Miro recusou-se a receber. Só aceitou provisões e o necessário para a viagem. Dom Fernando estava agradecido e admirado. Possuis alma nobre, disse, estendendo a mão para o cigano. Jamais vos poderei pagar pelo favor. De hoje em diante, tendes em minha casa um amigo que vos receberá agradecido em qualquer circunstância. Gracias, Dom Fernando. Só quero vossa palavra de que Dom Carlos não mais irá procurar Esmeralda. O fidalgo olhou assustado. Por acaso ele pretende ter com ela? Não sei. O que sei é que passou a noite com ela na carroça. Temo que volte. Se ele for, pode acontecer uma tragédia. No que depender de mim, tendes minha palavra. Mandou chamar Carlos, a quem intimou. Dá-lhe tua palavra de que nunca mais procurarás pela cigana Esmeralda. É só o que ele exige como pagamento dos grandes serviços que nos prestou. Carlos estava pálido. Já lhe dei minha palavra. Não sou um homem de 2 caras. Quero que me des tua palavra na frente de Dona Maria. És insolente. Carlos, atalhou Dom Fernando irritado. Vamos, dê sua palavra. Seja. Dou minha palavra de que jamais irei à procura de Esmeralda. Se isso te faz feliz, sabes que só o que quero é viver em paz com a minha família. Miro sorriu levemente. Em seus olhos havia um brilho perspicaz. Espero que seja assim, para teu próprio bem. Despediram-se e partiram, e Carlos, vendo-os seguir pela estrada, silenciosos, sentiu um aperto no coração.
Capítulo 19. 5 anos decorreram em paz e Carlos, rodeado pelo carinho da família, aos poucos foi esquecendo os desagradáveis acontecimentos. Contudo, apesar de estar tudo correndo bem, Carlos por vezes sentia-se inquieto, triste e insatisfeito. Nessas ocasiões procurava afastar o pessimismo com esforço. O que lhe faltava? Tinha tudo para ser feliz. Maria continuava linda e maravilhosa, inteligente, bondosa, fiel, boa companheira. Os filhos cresciam saudáveis e inteligentes. José contava 16 anos e fazia-o recordar-se com frequência de sua juventude. Era galante e, apesar de muito jovem, já muito apreciado pelas mulheres. Possuía voz melodiosa, cantava e compunha com facilidade. Era exímio conversador, culto para a sua idade e apreciado nos salões. Não era fútil e desde cedo mostrar aptidão para as letras, ao contrário de Carlos. Maria ocupara-se com sua formação intelectual e contratara bons mestres. O jovem fidalgo possuía inteligência incomum. Não era pedante numa idade em que os fidalgos eram exibicionistas, fanfarrões e fúteis. José mantinha simplicidade, ponderação e discernimento. Carlos orgulhava-se dele, vendo o quanto o apreciavam. Na corte e nos salões, a que ocasionalmente compareciam, ele era sempre bem recebido pelos nobres e grandes senhores que nunca se ocupavam com a juventude. Às vezes comentavam: "Vosso filho é um encanto. Faz-nos rejuvenescer com sua alegria, mas inspira-nos respeito com sua dignidade. Esperamos ter a honra de ver-vos mais vezes." Matilde era bem diferente. Nervosa, sensível, exigia da mãe cuidados e atenções especiais. Às vezes sofria pesadelos, acordando durante a noite aos gritos, apavorada. Era inteligente, embora não fosse tão aplicada quanto o irmão, era exímia no bordado, tinha extremo bom gosto para tapeçaria e tocava bem piano. Ao contrário do irmão, era vaidosa e caprichosa. Seu humor era instável. Ora tinha explosões de alegria, quando seu riso cristalino ecoava pelas vetustas paredes do castelo e ela pelhereava com tudo e com todos, ora caía em depressão, permanecendo assim por algum tempo. Dona Encarnação, quando a via desse jeito, comentava: "Maria, manda benzer a Matilde, a ver se lhe tiras esse quebranto. Não pode ser outra coisa." "Não te apures", respondia Nora, "isso logo passa." E passava mesmo. Era sonâmbula e sua ama, dedicado e fiel, cuidadosamente a acompanhava velando por sua segurança até vê-la no leito de novo. Dom Fernando, apesar de os ataques do coração exigirem certos cuidados, passava bem e o doutor estava satisfeito com o seu estado. As finanças estavam boas. Tudo estava calmo. Porque Carlos sentia insatisfação. Momentos havia em que recordava Esmeralda. Desejava-a. Sentia o gosto de seus beijos e a maciez de seu abraço. O reencontro, aquela noite na carroça, tudo voltava à sua mente nesses momentos. Carlos inquietava-se sem saber como afastar esse desejo, essa ânsia, essa necessidade de rever a cigana. Apesar disso, ele sabia que tinha sido melhor assim. Amava a família, o lar, tudo, jamais os trocaria pelo amor da cigana. Porém ela era o proibido, o inatingível, a fantasia, o exótico, a liberdade, a mulher que todos queriam e que ele podia ter só para si. A mulher que Álvaro queria. Por certo, ele estaria com ela, tinha-a nos braços, aquele imbecil, que era incapaz de dar a Esmeralda o que ela precisava como mulher. A esse pensamento, empalidecia e, sentindo-se impotente para impedi-los de relacionarem-se, engolia sua raiva contra o primo de sua mulher, contentando-se em odiá-lo. Maria, por vezes, vendo nervoso, inquieto, preocupado, delicadamente procurava atrair-lhe a atenção para coisas amenas e agradáveis e algumas vezes conseguia modificar-lhe o humor, atenuando-lhe o pessimismo,
desviando-lhe os pensamentos. Carlos respeitava e amava muito. Por isso, quando chegou um portador de Madrid, solicitando a presença dela, com urgência, ao lado de Dom Hernandes, que estava doente e chamava pela filha e pelos netos, Carlos entristeceu-se. Naquele momento, não podia acompanhá-la a Madrid. Estavam em plena colheita, que exigia sua presença constante. Graças a essa participação é que suas terras estavam produtivas e os negócios iam tão bem. Dom Fernando não dispunha de saúde para percorrer as terras todos os dias. Carlos não podia evitar a ida de Maria e dos filhos em atendimento ao pedido de Dom Hernandes. Tentou confortar Maria, assustada com o chamado, e resolveu: vai com as crianças e leva alguns servos. Fica lá o quanto achares necessário. Manda-me notícias da saúde de teu pai. Se não voltares em 15 dias, irei ter contigo. Poderei deixar os negócios sem prejuízo. No momento, sabes que nos prejudicaria a colheita. Depois, creio que não será nada grave. Teu pai sempre gozou de boa saúde. Em todo caso, confio em ti. Se achares necessário, se o caso for grave, o que não desejo, manda-me dizer, que largarei tudo e irei ter contigo. Maria levantou-se na ponta dos pés e beijou-o levemente na face. Não te preocupes. Iremos muito bem. Se precisar de ti, mando-te chamar. Podes ficar tranquilo. Foi com lágrimas nos olhos que Carlos despediu-se de Maria no amanhecer do dia seguinte. Beijou os filhos e fez muitas recomendações aos 2 cavaleiros que acompanhavam as 2 carruagens, uma com Maria e os filhos e a outra com a camareira de Maria, a ama de Matilde e a bagagem. Acenou o lenço até eles desaparecerem. Sentiu um vazio ao entrar no castelo. A vida seria insuportável sem eles, pensou comovido. Apesar de preocupado, só 3 dias depois foi que Carlos recebeu um portador de Madrid com uma carta de Maria, dizendo-lhe que a viagem decorrera bem e que, apesar de doente, Dom Hernandes não aparentava estar tão grave quanto ela temera. Carlos sentiu-se aliviado. Afinal, tudo ia bem e ele, logo que pudesse, iria ao encontro deles. Dedicou-se ao trabalho com afinco para poder partir o quanto antes. Os dias que se seguiram foram de trabalho intenso para Carlos. Porém as coisas não correram tão rápidas quanto ele pretendia. As chuvas que se anteciparam e alguns homens que adoeceram fizeram-no demorar mais do que esperava. Só depois de decorrido mais de um mês, conseguiu liberar-se e partir para Madrid. Inácio acompanhou. Para ele era questão de honra ir com seu senhor. Foi com alegria e muitas saudades que Carlos chegou ao castelo de Dom Hernandes. Estava anoitecendo e foi recebido festivamente por Maria e pelos filhos, que falavam sem parar, entusiasmados com a cidade grande. Beijou-os com carinho e depois sua atenção foi despertada por uma linda jovem, que os olhava com grandes olhos verdes que fizeram o coração de Carlos bater descompassado. Fixou assustado enquanto Matilde tomando pela mão dizia contente: papai, esta é Isadora. É minha amiga. Não é linda? Realmente era. Porém Carlos sentiu-se indisposto. A menina era o retrato vivo de Esmeralda. Apesar de muito jovem ainda, tinha o mesmo porte esbelto, elegante, os mesmos olhos brilhantes e expressivos, os lindos cabelos que apesar de trançados caprichosamente eram opulentos e brilhantes. Carlos sentiu um frio de gelo invadir-lhe o coração. Tentou reagir. Afinal essa moça nada tinha a ver com a cigana. Era absurdo. Ele estaria tão obcecado por Esmeralda a ponto de vê-la por toda parte. Fixou a jovem que olhava com um olhar brilhante e lúcido e disse: como estás? Depois, dirigindo-se a Matilde, perguntou: quem disseste que ela é? É Isadora, papai, minha amiga. É prima da mamãe. Muito bem, tornou Carlos aliviado. Isadora sorriu e Carlos,
apesar do esforço que fazia para escapar à surpresa, estremeceu. O mesmo sorriso. Estaria o destino, sempre tão caprichoso, brincando com ele? Entraram. Maria, ocupada em dirigir as servas para alojar dignamente o marido, preparava-lhe um banho e arrumava-lhe a bagagem. Carlos, porém, estava muito preocupado. A semelhança daquela menina com a cigana era impressionante. Tentou sossegar suas preocupações, pensando ter exagerado. Enquanto refazia-se com um banho, libertando-se da poeira do caminho, Carlos, longe da moça, atribuiu sua preocupação à febre de saudade que o consumia. Estava pensando tanto na cigana que até via seu rosto nas outras pessoas. Procurou afastar essas impressões e depois do banho conversou animadamente com a esposa, dando-lhe notícias sobre os negócios da família. Informou-se sobre a saúde de Dom Hernandes, que realmente deixava a desejar. Os ataques do coração não cediam e o velho fidalgo ora parecia melhor, ora piorava, requisitando atenções constantes. Carlos entristeceu-se. Contava regressarmos juntos. Já? Tornou Maria apreensiva. Não. Disponho de tempo. Um mês ainda podemos ficar. Papai está bem e por certo cuidará de tudo. Nesta época há pouco por fazer. Maria abraçou-o. Havia lágrimas em seus olhos. Sabes que se for preciso te acompanharei, porém meu pai está mal e irei muito apreensiva. Depois, deixar mamãe nesta hora não me parece justo. Claro. Não te preocupes. Sabes quanto estimo Dom Hernandes? Acredito que um mês deve bastar para ele se recuperar. Depois, veremos. É que eu sinto muito tua falta. Não gostaria de regressar sozinho. Carlos foi ver o sogro, com quem conversou longamente. Pareceu-lhe bem. Carlos estava calmo e tinha se esquecido da menina. Ele e Maria estavam no salão conversando quando os jovens vieram para despedir-se. Era hora de dormir. Carlos remexeu-se na cadeira. Não podia negar que a semelhança com Esmeralda era espantosa. O mesmo sorriso, o mesmo porte, a cor de cabelos, tudo. Era incrível. Assim que eles se foram, não se conteve. Quem é esta menina? Não a conheço. Nem podes. Maria sorriu. É linda, não é mesmo? Matilde a adora. Tem nos ajudado muito. Tem muito boa educação. Fazem os estudos, depois entretém-se com jogos e música. É encantadora. Pelo visto já te conquistou. É bonita mesmo. Quem é? Maria sorriu com certa malícia. É filha adotiva de Álvaro. Sabes que ele nunca se casou. Deixaram-lhe esta criança porta e ele a recolheu, dando-a a Miguel e Consuelo para criar. Tomou-se de amores pela menina e agora trata-a como filha. Educou-a como uma nobre, dá-lhe tudo. Há alguns anos trouxe a esta casa minha mãe, sempre muito só, também se apaixonou por ela. De vez em quando, manda-a buscar para ficar aqui. Carlos estava pálido. Uma suspeita violenta invadia-lhe o coração. Maria, sem perceber, disse maliciosa. Mamãe acha que a história não está bem contada. Por certo, Isadora é filha bastarda de Álvaro. Algum pecado da juventude. Se assim é, ele não tem o direito de deixar essa bastarda no meio de nossos filhos. Maria olhou surpresa. Carlos não era preconceituoso. Pelo contrário. Sempre mostrara-se liberal. Isadora é encantadora e não lhe cabe culpa pelo desacerto dos pais. Carlos procurou controlar-se. Um ciúme desesperado brotava em seu coração. Isadora era filha de Esmeralda. Com certeza. De Esmeralda e daquele imbecil. Tinha-o amado por certo. Sabia que a cigana detestava a ideia de ter filhos. Álvaro conseguira o que ela jamais lhe dera.
uma filha. Apesar de ter certeza das relações íntimas entre Esmeralda e Álvaro, Carlos consolava-se com a ideia de que a cigana não o amava. Ele, Carlos, fora o grande amor de sua vida. Agora, tudo ficava diferente. Havia uma filha, resultado do amor deles, da ligação deles. Não sabia que isso te abalaria tanto, tornou Maria admirada. Isadora é uma jovem adorável. Depois de conhecê-la, vais amá-la como todos nós. Nunca, disse Carlos irritado. Vendo a surpresa da esposa, procurou dissimular. Álvaro não devia tê-la trazido aqui. Não quero vê-la. Gostaria de poder voltar para casa. Maria admirou-se ainda mais. Impossível. Acabas de dizer-me que temos ainda um mês. A presença dessa menina não te pode ser tão desagradável. Nunca te vi cometer injustiças desse porte. Sabes que não gosto de Álvaro. Ele pretendia desposar-te. Ele nem sequer está aqui. Não entendo essa sua atitude. Carlos achou melhor não insistir. Afinal, o tempo passaria depressa e logo eles voltariam para casa e tudo seria esquecido. Entretanto, por mais que fizesse, a figura da menina e o rosto de Esmeralda não lhe saíam da cabeça. Afinal, a menina não tinha culpa de nada. Ele fazia tudo para não se aproximar dela. Nos dias que se seguiram, Carlos procurou ocupar-se com outras atividades e ficar longe dos filhos sempre que Isadora estivesse presente. A menina, compreendendo que ele a evitava, tornara-se tímida em sua presença, retraindo-se. Maria não se conformava. A alegria de Isadora era reconfortante. Sua beleza, agradável. Por que Carlos tinha-lhe tanta aversão? A pobre menina ficava acanhada e tímida quando ele estava perto. Certa tarde, Maria e Carlos tinham saído para cuidar dos negócios do sogro. Matilde encostou seu piano. Toca, pediu José, que adorava música. Matilde começou a tocar flamenco. Eles tocavam esse tipo de música quando estavam sós. Isadora começou a dançar entre risos e alegria. Lábios entreabertos, esqueceu-se de tudo, dançando, e os outros dois olhavam-na fascinados. Matilde, sem parar de tocar, estava empolgada pela beleza da cena. A jovem rodopiava como se fosse uma pluma, batendo os pés num ritmo contagiante, postura ereta, cabeça para trás. Quando acabou, arrancou aplausos entusiastas dos dois amigos. Carlos e Maria surpreenderam a cena, ao meio. A um canto, Carlos pálido, sofrido, respiração suspensa, ficou parado como se estivesse tendo uma alucinação. Corada pela emoção, Maria beijou Isadora com carinho. És uma artista. A menina, vendo Carlos, enrubesceu e saiu correndo da sala. José aproximou-se do pai. Não é linda? Nem parece deste mundo. Carlos olhou o filho e a expressão que viu em seu rosto fez-o pensar que José já despertava para o sexo oposto. Em seus olhos havia mais do que simples admiração. Carlos sentiu uma dor aguda no peito. Sentiu raiva de Álvaro, de Esmeralda, dele mesmo e um misto de receio e ciúme do próprio filho. Irritado, não respondeu, dizendo para Matilde: Desde quando se permite tocar este tipo de música? Não sabes que é para os plebeus? A menina olhou admirada. Não sabia que não gostavas de flamenco. Odeio, tornou ele irritado. Proíbo-te de tocares isso de novo. A menina não se deu por achada. Só se for agora. Sei que, quando eras jovem, não perdias as festas da plebe. Carlos ficou apoplexo. Maria interveio conciliadora. Matilde, não deves faltar ao respeito com teu pai. Hoje ficarás em teu quarto na hora do jantar. A menina levantou a cabeça e amuada saiu da sala, não dando a Carlos tempo de dizer nada. Audiolivro realizado pelo canal
Suryashanti Audiobook. José interveio conciliador. Pai, não houve nada de mal. Matilde é uma criança. O erro é permitir aqui essa jovem que ninguém sabe de onde veio. És injusto para com Isadora, estás nervoso, tornou Maria com calma. José olhou-o bem nos olhos enquanto dizia: Isadora não fez por mal. Dança divinamente. Jamais vi beleza igual. Ousas pedir-me contas de meus atos? Continuou Carlos nervoso. Não, meu pai. Não tenho esse direito. No entanto, não fizemos nada de mal. Isadora é bondosa e não merece essa antipatia que lhe tens. Apanhado de surpresa, Carlos não soube o que responder. Disse depois de alguns segundos: Pareces interessado mais do que deveria nesta jovem. Se não te modificares, mando-te para casa o quanto antes. Maria tentou apaziguar. Vamos, Carlos, estás nervoso, acalma-te, pode fazer-te mal. Vamos ver papai. Carlos acompanhou a esposa, porém estava arrasado. Ao entrar na sala, vendo Isadora dançando, julgara ver Esmeralda e, fascinado, sentira renascer no coração o louco amor daqueles tempos. Mas ela era apenas a filha da cigana com Álvaro, o odiado rival. Vendo a admiração nos olhos do filho, percebia que ele estava já fascinado por aquela beleza exuberante. Sentia um misto de ódio, rancor, mágoa e amor que o deixavam muito infeliz. Tinha ciúme de Isadora, tinha ciúme do filho, embora soubesse que ela não era Esmeralda. Queria ir-se embora, voltar para casa. Às vezes sentia a grande tentação de rever a cigana. Em lutar para reconquistar seu amor. Perseguia-o a lembrança da noite que tinham passado juntos, queimando-o como fogo. Jogou a cabeça para trás como a expulsar os pensamentos tumultuados que lhe invadiam o coração. Olhou para Maria e tornou com voz angustiada. Gostaria de ir para casa. Não me sinto bem fora dela. Maria abraçou-o com carinho. Este clima triste que anda aqui com a doença de meu pai não nos é agradável. No entanto, minha mãe está velha e angustiada, meu pai passa mal. Como abandoná-los agora, se dispomos de tempo para poder ficar aqui? Como ir embora, deixando-os com seus sofrimentos quando mais precisam de nós? Acha justo isso? Se precisar ir, irei de coração partido e por certo o remorso me acompanhará toda a vida. Carlos olhou o rosto expressivo da esposa. Estava triste e preocupada. Sentiu-se egoísta e fraco. Maria sempre fora a esposa dedicada e querida. Tinha razão no que pedia. Ele era o culpado e tinha que lutar, vencer essa sua obstinação pela cigana. Tentou sorrir. Tens razão. Dom Hernandes sempre foi nosso amigo, além de ser seu pai. Socorreu meu pai muitas vezes e deu-nos apoio. Ficaremos. Maria levantou-se na ponta dos pés e beijou a face do marido. Obrigada por me compreenderes. És um ótimo esposo. Carlos suspirou. Se ela soubesse. Contudo, ele haveria de lutar. Venceria. Conseguiria esquecer Esmeralda. A partir daquele dia procurou conter sua emoção e controlar-se mais, diante dos filhos. O ambiente tornou-se mais ameno e tudo parecia em paz, quando o imprevisto aconteceu 2 dias mais tarde. Álvaro chegou. Vinha visitar o tio e ver Isadora. Os tios receberam-no com carinho, e apesar da frieza de Carlos e da sobriedade de Maria, Álvaro parecia muito à vontade. Bem-humorado, passava horas com os jovens, passeando abraçado com Isadora, demonstrando seu afeto pela menina. A presença de Álvaro era intolerável para Carlos, principalmente vendo com Isadora. Um ciúme mortal o invadia e ele desejava mais do que nunca exigir-lhe contas e a cigana por aquela traição. Foi por acaso que ouviu Álvaro comentando a chegada dos ciganos àquela cidade.
Carlos estremeceu. Esmeralda estava lá e por certo os dois se encontrariam. Álvaro estava ali por causa de Esmeralda. Essa ideia tornou-se insuportável para Carlos, que teve ímpetos de matar Álvaro. Ao mesmo tempo, procurava conter-se, ponderando que ele não tinha direitos sobre a cigana. Ela era livre, uma vez que ele se tinha casado com Maria. Mas a paixão, o ciúme, o ódio agitavam-se e Carlos quase não conseguia controlar-se. 2 dias após a chegada de Álvaro, Carlos, vendo-o a sós no jardim, aproximou-se. Preciso falar-te. Estou aqui, fala. É sobre Isadora. Não acho justo trazeres aqui tua filha bastarda com aquela cigana. Álvaro olhou admirado. Um brilho de malícia fulgiu-lhe rápido nos olhos. Isadora não é minha filha, disse com voz calma. Recolhi a pequena. É adotiva. Carlos sacudiu a cabeça irritado. A quem pensas enganar? Ela é tão parecida com Esmeralda que nunca poderás encobrir isso. Achas? Ponto de interrogação, inquiriu ele com satisfação. Finalmente estava começando a vingar-se do odiado rival. Claro. Essa menina é filha de Esmeralda. Tenho certeza. Não devias trazê-la a esta casa. Dizes isso agora. Mas bem que gostarias de ter Esmeralda. Casaste com Maria por conveniência, confessa. Carlos estava furioso. Não metas Maria nesta história. Ela é boa demais para figurar nesta sujeira. Por que reclamas? Minha tia ama Isadora. Faço-lhe a vontade. Por que vieste para cá agora, enquanto estamos aqui? Isso não me preocupa. Nada te fiz, ao contrário. Quem me traiu foste tu. Sabias o quanto eu amava Maria, tinhas me prometido ajuda e depois te casaste com ela, me traíste. O ofendido aqui sou eu. Entretanto, isso passou. Agora eu sei por que procuraste Esmeralda. Foi para te vingares de mim. Me odeias. Não deves dizer isso, retrucou Álvaro calmo, saboreando cada palavra. Não sabes como aconteceu. Eu estava desesperado, ela traída como eu, então nos consolamos e foi só isso. Mentes, disse Carlos com raiva que o ciúme cegava. Esmeralda não é mulher que console ninguém. Ela é fascinante, vive cheia de homens que a querem, não precisaria de ti para nada. Digamos que ela me ama, meu caro, disse Álvaro com satisfação. Ela é livre e eu também. Amamo-nos muito. Ela é uma mulher muito atraente, em todos os sentidos. Carlos perdeu o controle e avançou para Álvaro disposto a agredi-lo. Porém, nesse momento, apareceu Isadora, interpondo-se entre eles e, chorando, pediu. Dom Carlos, não brigue com meu tio. Se não gostais de mim, brigai comigo, mas deixai-o em paz. Carlos empalideceu. Parecia-lhe ver Esmeralda entre eles. Levantou o braço e, olhando aquele rostinho angustiado, deixou cair ao longo do corpo. Só uns covardes escondem-se atrás das saias de uma mulher, murmurou ele com raiva. Álvaro, porém, exultante, procurando encobrir sua alegria, retrucou calmo. Sinto que estejas tão nervoso ao ponto de não respeitares a doença de Dom Hernandes. Um dia ajustaremos contas, não hoje, ainda é cedo. Havia tanto ódio na voz de Álvaro que Carlos estremeceu. Álvaro abraçou Isadora tentando acalmá-la e entrou na casa. Carlos andou um pouco pelos jardins procurando acalmar-se. A presença de Álvaro irritava-o. Ele negara ser o pai de Isadora. Mentiroso. Como podia ser tão vil? Esmeralda estava na cidade. Não acreditava que ela amasse Álvaro, aquele patife insignificante. Havia de fazê-la confessar seus verdadeiros sentimentos. Seu orgulho estava ferido, pensava. Álvaro ainda iria receber o troco.
Esmeralda só lhe tinha dado confiança porque queria vingar-se, nada mais. Havia de provar-lhe isso. O fato de terem uma filha não era importante. Porém, durante o resto do dia, vendo Álvaro abraçado a Isadora, tentava dissimular o rancor. Em seu desvario, chegava a pensar que era Esmeralda quem estava ali. Imaginava cenas de amor entre elas e isso era-lhe insuportável. A noite chegou e ele não conseguia dormir. Agitado, saiu para andar um pouco. Esmeralda estava ali, tão perto, no acampamento. Precisava vê-la. Apanhou um cavalo e saiu às escondidas, julgando não ser visto. Álvaro, porém, que o espreitava, sorriu com satisfação. Agora vais começar a pagar, pensou ele com alegria. Não percebeu que um vulto escuro aproximou-se, envolvendo-o, colando-se a seu corpo. Sentiu apenas seu rancor aumentar. Capítulo 20. Carlos chegou ao acampamento com o coração aos saltos. Esperava que não deixassem ver Esmeralda, porém tudo estava calmo e às escuras. Ansioso, procurou a tão conhecida carroça da cigana. Tudo escuro. Aproximou-se. Bateu de leve na porta, chamando-a baixinho. Esmeralda. Esmeralda, repetiu. A porta abriu-se e a cigana estava diante dele. Vendo-a, linda e sozinha, abraçou-a emocionado, beijando-lhe os lábios com ardor. Estava ardente e desesperado. Toda a repressão daqueles tempos de ausência vinha à tona. A cigana retribuiu o beijo e Carlos, feliz, entrou e fechou a porta atrás de si. Afundou nas almofadas de Esmeralda e em seus braços quentes esqueceu do mundo. Exigiu que ela lhe dissesse que o amava mais do que tudo no mundo, jurou amor eterno e no fim de tudo adormeceu em seus braços vencido e feliz. Era dia claro quando acordou. Vendo-se na carroça de Esmeralda, lembrou-se do que aconteceu. Sentiu arrepios de prazer pelo corpo. Que mulher! Ao mesmo tempo, temia que o estivessem procurando. Levantou-se de um salto e abriu a porta da carroça. Esmeralda, vendo-o, trouxe-lhe café e pão, que ele tomou com prazer. Sentou-se ao lado dele na carroça e olhou-o mansamente. O que aconteceu não podia ter acontecido, disse com calma. Por que não? Não é a mim que amas. Quero que digas isso àquele idiota do Álvaro. Não direi coisa alguma, tornou ela. Pensando bem, arrependo-me do que houve ontem. Carlos irritou-se. Por acaso gostas daquele patife? Dom Álvaro não é um patife. É um cavalheiro. Tu o defendes? Disse irritado. Proíbo-te de vê-lo. Esmeralda riu com ironia. Tu não mandas em Esmeralda. Sou livre. Faço o que quero. Se quiser ver Álvaro, o vejo. Não farás isso, disse Carlos irritado. Por que não? Por acaso não vais ter mais com tua mulher? Carlos enrubesceu. Deixa Maria fora disso. Não deixo. Se voltas para ela, volto para Álvaro. Ameaças-me? Não. Digo-te o que farei. Afinal ele é um fidalgo. Um homem bonito e agrada-me. Não acredito, tornou Carlos com raiva. Pouco me importa. Se te vais, fico com ele. Deves gostar dele. Deste-lhe uma filha. Confessa que Isadora tua filha com ele. A cigana olhou procurando esconder o brilho de satisfação de seus olhos. Deixa Isadora fora disso, replicou irônica. Confessa que é a tua filha, confessa. Se isso te satisfaz, confesso. Isadora é minha filha, mas nem sequer a conheço, nunca mais a vi depois que nasceu. Traidora, tornou Carlos com raiva. Como tiveste essa filha com Álvaro? Depois que nos separamos, te consolaste bem depressa. Estavas casado. Trocaste-me por outra.
O que eu poderia fazer se não esquecer? E Isadora? Por que te preocupas com ela? Aconteceu. Eu não queria que nascesse, porém Álvaro prontificou-se a criá-la. O patife. Foi um cavalheiro. Não fugiu como um covarde. Levou a criança e a criou. Vive como uma nobre. Foi educado e tudo. Achas que ele é mau? O que farias tu se fosses o pai? Levá-la-ás para tua casa? Carlos desconversou. Eu não sou. Claro que não a quererias. Tens filhos com tua mulher? Tenho, disse Carlos contrafeito. Como iria explicar a presença da criança? Álvaro é solteiro. Já vês que tenho motivos para preferi-lo a ti. Carlos apanhou Esmeralda pelos pulsos e apertou com raiva. Não é a ele que amas. É a mim. Esta noite senti que ainda me amas. Larga-me. Quando te vi de repente, senti saudades, mas entre nós nada mudou. Estás casado e tens família. Não sei o que fazes aqui. Melhor ires, porque a esta altura te estarão procurando. Carlos puxou-a para junto de si. Não quero deixar-te. Se ficares, será para sempre. Não posso. Então, vai-te e não me procures mais. Eu não sirvo para dividir meu amor com outra mulher. Sou absoluta. Vai-te e não voltes mais. Esmeralda, disse baixinho. Fica comigo. Não posso ficar aqui, mas virei ver-te todas as noites. Não te receberei, disse ela tentando soltar-se de seus braços. Carlos segurou-a com força. Esta noite voltarei e conversaremos. Promete que me esperarás. Vamos ver. Se Álvaro não vier. Carlos empalideceu. Não fales nesse patife. Se o encontrar aqui, mato-o como um cão. Esmeralda deu de ombros. Se ficas com tua mulher, fico com ele. Estás vingando-te de mim. Tenho minhas necessidades e meus direitos. Faço o que quero, sabes disso. Esmeralda, eu te amo. Sempre te amei. Hoje à noite voltarei e falaremos sobre tudo isso. Espera-me. Eu peço. Vamos ver. Carlos beijou-a com ardor até sentir que a cigana se entregava a seu amor. Deixou o acampamento meia hora mais tarde. Não estava habituado a passar a noite fora. Por certo Maria estaria à sua procura. Era ainda muito cedo e para sua felicidade conseguiu entrar no castelo sem que ninguém o visse. Maria ainda dormia. Dom Hernandes não estava bem e Maria ficara com os pais até tarde. Carlos dirigiu-se a seus aposentos, onde Inácio aguardava assustado. Meu senhor, podíeis ter me chamado. Andar à noite por estas estradas, sozinho. Ninguém me procurou? Só a senhora Maria, mas eu disse que meu senhor dormia profundamente. Carlos sorriu feliz. Vou desfazer a cama e descansar mais um pouco. Que noite! Inácio olhou desconfiado. Mas Carlos estava feliz, tinha a certeza de que Esmeralda nunca o tinha deixado de amar. A partir daquela noite, começou para Carlos uma vida dupla. Durante o dia, ficava no castelo em seu papel de família. À noite, porém, corria às escondidas para os braços da cigana, que sempre queria escapar e afirmava estar desculpando-se com Álvaro por não vê-lo naquelas noites. A ideia de estar enganando o primo de sua mulher deixava-o feliz. Afinal, Álvaro tinha o que merecia. Carlos estava cada vez mais apaixonado pela cigana. Não conseguia pensar na outra coisa. Durante o dia, quando Álvaro saía, ficava desesperado ao pensar que ele estivesse com Esmeralda. Um ciúme doentio dominava-o e Carlos a cada dia mais odiava Álvaro. Maria percebeu a mudança no comportamento do marido. Mulher inteligente, tentou interessá-lo por outras coisas,
procurando atraí-lo mais para os filhos e o lar. Era inútil, porém. Isadora estava sempre com os meninos e Carlos não lhe suportava a presença. Maria achava essa antipatia de Carlos uma implicância injustificada, uma vez que Isadora era um encanto. José e Matilde a adoravam e tinham se tornado inseparáveis. Por outro lado, o estado de saúde de Dom Antônio estava se agravando e ela precisava de mais atenções e cuidados. Sua mãe estava inconsolável. Maria desdobrava-se e percebia o afastamento de Carlos, mas não podia deixar de atender ao pai enfermo. Dom Hernandes faleceu em uma tarde de sábado e todo o castelo cobriu-se de negro. Carlos, fazendo as honras da casa, providenciou a câmara ardente, os ritos religiosos e procurou confortar a sogra e a esposa chorosas. Seu pensamento, porém, estava com Esmeralda. Não pôde ir vê-la durante 3 dias e, agoniado, seguia Álvaro com os olhos e suas ausências eram tortura para ele. Dom Fernando chegara com a esposa para o sepultamento e deu-lhe notícias de que tudo corria bem em Valença. Carlos finalmente encontrou meios de sair à noite e ir em busca de Esmeralda. Inácio ficava para impedir que alguém entrasse em seu quarto, dizendo que o amo dormia. Encontrou Esmeralda zangada. Por mais que lhe explicasse, ela parecia não entender. Achava que Carlos a estava colocando em segundo plano. Amanhã, voltas para teu castelo e eu estarei só. Vou reatar com Álvaro. Ele me ama e me dá todo o seu tempo. Não se casou como tu. Não me traiu. Carlos procurava acalmá-la. Esmeralda tinha se transformado para ele num vício que ele não podia deixar. Sua paixão, seus ciúmes cegavam e ele faria qualquer coisa para obter o amor da cigana. Fica comigo e eu acredito, pediu ela. Carlos tentou reagir, porém na noite seguinte soube que o acampamento ia embora. Ao chegar, percebeu logo e ficou desesperado. Queria Esmeralda. Não podia perdê-la. Foi a custo que pretextou uma viagem e no dia seguinte seguiu com Inácio para o acampamento. O velho pajem tentou aconselhá-lo, porém ele nem sequer ouviu. Estava determinado. Naquela mesma noite, quando os ciganos partiram, Carlos seguiu junto. Miro tentou convencê-lo a voltar para casa, afirmando que Álvaro e Esmeralda eram só bons amigos, mas Carlos não acreditou.